tudo bem? Aqui é a Andressa Santos, eu sou mentora de mulheres e eu estou aqui para dividir mais um vídeo com vocês. Hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre os nossos filhos. Aquele sentimento que a gente tem, não, esses filhos são meus, eles são meus, a gente fica com essa coisa, né? E em todo praticamente relacionamento, às vezes que a gente é muito possessivo, né? Então os filhos são meus, o marido é meu, a minha esposa é minha, então a gente tem que respirar e libertar, porque os filhos que nos foram dados, né, eles pertencem a Deus. A gente pertence a Deus. O seu marido, a sua esposa, os seus pais, todo mundo nessa terra não pertence a nós aqui. Pertencem a Ele, ao Criador. Então a gente tem que aprender a libertar. O amor liberta. O amor não é doentio. O amor não faz a gente ter aquele sentimento de angústia, de dor o tempo inteiro. Muitos relacionamentos errados, muitos relacionamentos de um ciúme excessivo, de uma possessão que não é normal. E isso não nos deixa feliz. Isso não é uma coisa sadia, não é um amor normal. Eu, por exemplo, posso dar o exemplo do meu relacionamento com meu marido. Graças a Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque o meu relacionamento com ele sempre foi de muita paz. Eu nunca senti uma angústia. Ele sempre me deixou muito tranquila. E eu também acredito que eu deixe ele muito tranquila. Tem que ser mútuo, porque quando a pessoa desconfia de você, quando você não tem a confiança ali, aí começa a entrar a desconfiança, o desconforto, os ciúmes, e aí é quando o amor começa a ficar doentio. Falando um pouco sobre os filhos, por exemplo, a gente tem que aprender a deixá-los ir, a gente tem que aprender a deixá-los tomarem as próprias decisões, porque muitas das vezes eles vão tomar decisões que a gente não vai entender, mas nós já passamos por isso, né? Eu sou filha e eu já tenho certeza absoluta que eu fiz muitas coisas que minha mãe não conseguiu entender, só que uma coisa que você, como pai e mãe, você pode ensinar para o seu filho é: todas as decisões tomadas têm uma consequência. Consequências boas, ruins, mais ou menos, ou nada acontece, mas toda ação tem uma reação. Então eu acho que é isso que a gente tem que ensinar, e a gente dá liberdade para os filhos tomarem as decisões, porque muitas vezes eu vejo pessoas reclamando que os filhos, ai, ele não faz, ele não decide, ele não sei o que. Quantas vezes você tomou a frente e foi resolver para ele? Entendeu? É tudo um exercício, sabe? É tudo aos poucos. Por isso que a gente nasce bebê e a gente tem os pais que vai nos moldando ali, nos ensinando as coisas pra quando a gente chegar na fase adulta a gente saber resolver as coisas por nós mesmos. Mas se você não dá essa chance, se você não fez isso pelo seu filho, fica uma coisa impossível. E aí você vai ter um adulto dentro da sua casa dependendo de você. Por quê? Porque você não deu a chance de liberar, de libertar o seu filho das suas rédeas. E é dolorido. Eu sou mãe, gente. Eu tô falando isso daqui, vocês acham que pra mim, ai não, nossa, minha filha vai fazer o que ela quer, ela vai ser, a decisão vai ser dela. É lógico que a gente pode orientar os nossos filhos, a gente pode ver os caminhos que eles estão indo, a gente pode dar uma opinião ou falar, olha, pela minha experiência de vida, eu acho que talvez isso, sabe? A gente pode dar o nosso input, a gente pode falar uma coisa, não é que a gente tem que deixar o filho, né, fazer o que quer, se estrepar e vai saber que tá indo num caminho errado, mas isso também não quer dizer que ele vai seguir o que você tá falando. Mas só pensa, eu plantei essa sementinha na cabeça dele, ele já sabe a nossa opinião sobre isso, o que, né, pela nossa experiência, o que pode acontecer. Agora tá nas mãos deles, porque eles têm que decidir. Para vocês que são mães de menino, principalmente, ensinem seus filhos a tomar rédea da vida, tomar rédea das decisões, o que eles querem fazer com a carreira deles, com o trabalho deles, deixem eles, porque vocês têm que criar homens que vão ser pais de família, que vão ser a cabeça de uma casa, que vai ser responsável pela esposa deles e pelos filhos que há de vir, se eles tiverem filhos, né? Treinem os seus filhos para serem bons maridos, bem resolvidos. Hoje em dia, gente, olha, me desculpe, mas o que a gente mais vê é homem frouxo. E isso dói, viu? Isso dói, porque eu tenho uma filha e eu fico pensando, meu Deus do céu, o que vai ser da minha filha? Porque cada vez mais a gente vê que os meninos não têm mais aquela posição, né, de homens de antigamente, de muitos anos atrás, porque a gente tá sempre protegendo muito, Cada vez mais o que acontece? A mãe tentando empoderar, né, a filha, não, você não depende de ninguém, você é sozinha, não dependa de homem nenhum. Ó,
cresci ouvindo isso o tempo inteiro, por causa da situação da minha mãe. Sou filha de pais divorciados, a minha mãe sempre teve que batalhar muito pra nos criar bem, porque meu pai, né, faltava com algumas coisas. Então era aquele modo, sabe, fly or fight, sabe, que você fica, né, constantemente lutando, modo de sobrevivência o tempo inteiro. Então o que você vai ensinar para suas filhas, se você tem filhas e você vive um casamento desse? Você vai ensinar que a sua filha não precisa depender de ninguém, que ela não tem que depender de ninguém, que ela pode se virar sozinha. Isso pode ser válido? Pode. Mas o que aconteceu com tantos ensinamentos exagerados desse? O homem está sendo desclassificado, o homem está sendo desmoralizado. E isso não é bom. E aí, como consequência, se eles não servem pra nada e a mulher ainda é treinada pra dizer que ela não precisa dele, vai só piorando as gerações que estão por vir. É só isso que acontece, só vai piorando, porque é um lado da mulher que não precisa, aquele lado que os pais protegem, e ele também não se sente na necessidade de ter tanta responsabilidade assim. E aí chega no fim do dia, algumas mulheres falam: ai, nossa, não tem homem que presta, não tem homem que tem atitude, não tem homem que tem a responsabilidade, que ali é firme, né, que é ponta firme pra assumir uma família. Mas e o tanto que a gente é bombardeada todo santo dia pra menosprezar o homem, pra gente falar que o homem não presta pra nada, que a gente não precisa dele. Não é bem assim não, a gente precisa dele sim. Tudo nesse mundo, gente, bota na cabeça, tudo nesse mundo é equilíbrio. Se tem o homem e tem a mulher, é porque cada um nessa terra tem o papel que tem que ser feito e que eu não posso fazer por ele e nem ele pode fazer por mim. O homem não pode parir. Pode? Não pode. Esse é o meu papel como mulher, como as outras mulheres. Esse é o meu papel de, né, gerar um filho. Eles não podem fazer isso por mim, mas o que eles podem fazer por mim? Quando você tem o seu filho, ele tá lá do seu lado, ele tá te apoiando, ele tá tomando conta do filho, ele é o pilar ali que vai te segurar no momento tão delicado da sua vida, que é logo depois que você tem um filho. Então tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. A gente não pode desclassificar um sexo e pegar e falar: ah, não, sexo feminino é o ferrado, a gente é fodida mesmo. Não é assim. Tudo na vida é equilíbrio. Ponham isso na cabecinha de vocês, porque vai funcionar muito melhor e vai ser tudo mais fácil. Não deixem as suas filhas pequenas serem influenciadas por essa mídia aí que coloca isso na cabeça das crianças, que estão quebrando as famílias, estão destruindo esse contexto aí familiar. Não é bem assim, tá? A família não é uma coisa ruim, não é uma coisa errada. As pessoas que não querem ter uma, problema deles, nem problema, né? Não é nenhum problema, pra falar a verdade. É aquela coisa, o livre-arbítrio, é a escolha. Você escolhe ou não ter uma família, você escolhe ou não casar, são escolhas. Só que quem escolheu essa vida, então respeite a pessoa que tomou esse passo, aquela pessoa que resolveu ter um âmbito familiar, ter uma casa, ter filhos, e não apedrejar, como muitas vezes tem acontecido por aí. Então, vamos acordar, mulherada. A gente precisa dos homens sim, e mamães de meninos pequenos aí, vamos treinar esses homens para serem os homens de família, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.